E para a gente recomeçar, para a gente curar as feridas do casamento, para a gente ir lá na raiz, a gente primeiro precisa entender a aceitação. A gente precisa aceitar a nossa história, aceitar aquilo que nós somos. Silvana, mas eu sofri muito, eu passei por muita coisa, o meu casamento tem muita dor. Primeira coisa que você precisa fazer, peraí, respira, fica calma e aceite a sua história. E agora vamos ver o que tem na sua história. O que a gente precisa hoje transformar para acabar com essas brigas? Para você hoje ter um relacionamento harmonioso? E é possível, Silvana, meu casamento tá uma droga, tá só brigando, parece um inferno dentro de casa. Sim, é possível. Você sabe como que eu cheguei nesse método cura do casamento? Exatamente porque o meu casamento era de muitas brigas. Desde o início, eu me casei com a ideologia de ser esposa perfeita, de ter um casamento perfeito, e aí começaram as brigas. E muitas das vezes eu me calava para não brigar, porque briga é um inferno. Porque quanto mais você briga, parece que mais vem, parece que atrai mais ainda aquilo. E como eu acabo com essas brigas, Silvana? Eu preciso ir na causa. E existem muitas coisas aí por trás. E é isso que eu ensino no método Cura do Casamento. É isso que eu mostro para você lá, que existem coisas por trás disso. Por que você está brigando? Porque existem coisas por trás disso. E as nossas crenças limitantes, essas crenças negativas, elas têm muita coisa ali por trás que levam hoje você está vivendo essa situação que você está vivendo aí. Como eu disse aqui no início, como eu mostrei aqui a foto desse iceberg, muitas das coisas que você está vivendo está aqui embaixo, escondida no seu inconsciente e você não sabe por que você está vivendo isso. E eu tô aqui exatamente para te ajudar, para a gente aprender a curar o que está aqui dentro e você não sabe. Quantas vezes a gente está vivendo algo que a gente não sabe por que eu estou vivendo isso? Às vezes a gente escuta a pessoa falar, mas eu faço tudo certo, eu me dedico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço estar vivendo isso. E você não merece mesmo. Você é uma mulher de valor. Você precisa aprender a enxergar o valor que você tem. Mas você precisa aprender a como se comportar no relacionamento, a como curar essas feridas emocionais. Porque se a gente não cura, o que acontece? Quando eu vejo aqui, vamos supor que eu tenha feito um machucado aqui. Então eu estou vendo essa ferida. Então eu posso colocar um remédio e curar a minha ferida. Agora, se ao invés de eu curar a minha ferida, eu colocar só aqui um esparadrapo, faço um curativo, tampo, porque eu não quero ver a minha ferida, ela não vai se curar sozinha. Ela vai ficar ali, escondida. É assim também as nossas emoções, as nossas feridas emocionais, o que tem no nosso inconsciente. E é por isso que a gente precisa curar. Por isso que eu cheguei a criar esse método Cura do Casamento. E eu falei aqui para vocês das brigas. Eu cheguei ao ponto no meu casamento, eram tantas brigas, que no final aí, quando foi o meu basta, porque a gente tem que ter o dia do basta. Sabe aquele dia do chega? Chega, eu não quero mais viver esse casamento desse jeito. Chega, eu não quero mais um relacionamento desse jeito. Sabe aquele dia do chega que você fala, eu vou fazer algo por mim? Eu vou fazer algo para mudar essa situação? A gente precisa do dia do chega. Se o seu casamento hoje está ruim, se o seu casamento não é fluido, se você não consegue ter um diálogo com o seu marido, ou se você não consegue se sentir amado e feliz dentro do seu casamento, esse é o seu momento de dizer chega. Chegava um ponto que a gente discutia tanto, a gente brigava tanto, até que eu vi meu filho um dia se jogando no chão, chorando. E aquilo mexeu tanto comigo. Quando a gente começa a ver que aquilo está afetando os nossos filhos, porque aí já não é mais o que você está se destruindo, o que o outro está se destruindo,
mas você começa a afetar as pessoas que vivem com você, os seus filhos. E aí, sabe essas feridas emocionais que eu disse aqui? Pois é, quando a gente fica aí discutindo e brigando perto dos filhos, porque tem coisa que, Silvana, eu não faço perto, eu vou para outro cômodo. E seu filho não escuta? Existe alguma discussão, alguma briga com volume baixinho? Não existe. As pessoas começam a se exaltar e começam a gritar, e é um querendo gritar mais alto que o outro. E não tem como. Muitas das vezes até o vizinho escuta. E é isso que a gente tem que acabar. Mas para eu acabar com as brigas, eu preciso saber o que tem por trás delas. E uma das coisas que ficam por trás dessas brigas são essas crenças limitantes, essas crenças negativas e que muitas das vezes você não sabe de onde vem. Então vamos lá. Se a minha crença, se aquilo que eu acredito influencia no meu comportamento, naquilo que eu vou fazer, de como eu vou agir dentro do meu casamento, se essas crenças então, agora eu entendi, Silvana, então ao longo da minha vida eu sinto coisas, eu ouço coisas, a gente se alimenta pelos nossos sentidos, né? Daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente na nossa emoção. E às vezes a gente viu algum casal brigando, às vezes a gente viu os pais brigando, às vezes a gente viu alguém discutindo e aquilo vai ficando no seu inconsciente. Ou então, aquelas vezes que os seus pais disseram não para você. Aquelas situações onde o seu pai, eu não sei qual foi a sua criação, mas às vezes era uma criação rígida, onde você fazia algo errado, você apanhava, o seu pai te corrigia severamente. Mas aí você vai me dizer, Silvana, mas não é para corrigir? A gente não tem que corrigir um filho? Sim, você precisa corrigir, mas dependendo da forma com que essa correção aconteceu na sua vida, isso vai te gerar essas crenças negativas. Eu vou te dizer agora como isso funciona. Imagina que, pensa aqui comigo, uma mãe, olha só as situações, como elas interferem e elas geram essas crenças no nosso inconsciente. Você viu a sua mãe deixar o emprego para o casamento. Ela deixou de trabalhar para poder se casar. Então ela foi só a esposa, a dona de casa. E o que aquilo gera em você? Não, eu não quero me casar, porque vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de trabalhar, que tenha um profissional desenvolvido, então você não quer se casar porque você tá vendo ali, se eu me casar, vou ter que deixar meu emprego. E você fica com aquela crença. E aquilo determina esse seu comportamento. Não, se eu me casar, eu vou ter que deixar o emprego, eu vou viver igual a minha mãe viveu. E aí você não quer fazer. Ou tem duas situações, ou você deixa de fazer, ou você repete o comportamento da sua mãe. Você vai fazer igualzinho.